Tá indo aí. Fala, meus brutões. Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, estamos aqui com alguém da rua. Você tem que me perdoar, todo mundo, mas nossa, a gente tem que aprender coisas hoje com o grande Admir Paulinho. Admir, tudo bem com você, rapá? Fala, Roger. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com você, falar com a sua, com toda a sua audiência da montanha. Eu gosto muito de corrida de montanha, como a gente estava falando, acaba misturando duas grandes paixões, a corrida, o esporte, a competitividade e a montanha, que é a natureza. Então, nosso país aqui tem muito lugar legal, o mundo tem muita prova legal. Estou feliz de estar aqui para a gente poder conversar. Cara, eu já falei, mas eu tenho segunda intenções com essa entrevista. Eu vou te ganhar de volta nas trilhas. A gente precisa de você na comunidade. Por quê? Porque eu tô vendo você, cara, de longe. E que eu tô vendo lá em São Paulo, cara, eu não sei como eu vou explicar. É isso que a gente tem que, tem que explorar hoje. É uma revolução. Eu acho que é uma revolução. Admir, essa revolução tem um nome. Essa revolução tem um nome e parece que é por volta de correr, mas é muito mais de correr. O que tá rolando lá em São Paulo com você, pá? Cara, eu tô bem contente. Eu tô numa fase. Eu sou treinador, Roger, há mais de 20 anos. Eu comecei com uma assessoria esportiva em 2001, então eu tô no mercado há muito tempo. Eu sou atleta de corrida há muito tempo, então eu acho que esse momento é um momento que eu venho juntando toda a minha experiência, toda a minha vivência como corredor, como atleta. E tenho colocado, tenho conseguido colocar as minhas ideias em ação. Então, muitas referências, assim como não quero falar que eu sou artista, mas eu acho que nesse momento vale. A gente, quando a gente fala de um artista, a gente começa a entender quais são as referências daquele artista, quais são os outros artistas, qual é a linha que aquele artista segue. Qual a filosofia? E a minha filosofia e de onde eu venho seguindo, eu tenho muitas referências. Eu tenho referência vindas da natação, como treinador de natação, que eu fui há muito, muito tempo. E a natação, diferente da corrida, a gente faz treinos em grupos, né? Então, uma piscina ali junta todo mundo treina junto. Tem a referência dos africanos, notadamente dos etíopes e dos quenianos. Os etíopes pela movimentação em grupo, pela dança em grupo, pelo aquecimento em grupo, e os quenianos pela força da unidade, que juntos somos mais fortes. Eles vivem isso, não é um bordão simplesmente, não é uma coisa da boca para fora para fora. Eles realmente vivem juntos, somos mais fortes. Eu sou porque nós somos. Eu sou porque você é. Então, todas essas filosofias e essa minha, minha parte, a minha experiência como treinador, como atleta, eu estou conseguindo juntar agora. Então, trazendo para a assessoria essa coisa do grupo, de estar o grupo junto, de estar fazendo o mesmo movimento, da conexão. A conexão não é um esporte individual, é um esporte que a gente corre muito com essa parte, né? A gente não corre. Se você não estiver bem aqui, não querer se desenvolver mentalmente, você é limitado e muito limitado. Então, tudo isso são referências que eu tento trazer para o grupo. E essa revolução, eu não sei se ainda é uma revolução, né? Revolução, quando a gente fala de revolução, a gente fala de mudança abrupta e duradoura. Então, falta a duradoura. Eu acho que abrupta, sim, duradoura, a gente vai ver aí nos próximos anos.
Cara, eu acho que você falou uns pilares dessa. Eu vou continuar a usar a revolução, mas essa coisa que você está criando, você fala os pilares bem importantes, mas você fala muito sobre sua formação pelo correr, sua formação pelo esporte, não só correr. E eu quero explorar isso um pouquinho, porque você está na posição de ser o líder dessa movimentação que está rolando. Então, você começou a correr, tipo, como um jovem, que eu entendo, tipo, uma coisa muito importante para você, para começar a correr, foi McDonald's, que eu acho que é engraçado em si mesmo. Então, pode falar duas coisas para quando você começou a correr, tipo, McDonald's e a primeira, que eu entendo, das primeiras lições você tinha nessa formação, nessa faculdade, nessa escola de esporte, foi uma coisa meio duro. Você aprendeu seu próprio corpo. E pelo isso, pode explicar essas duas coisas e como começou a transformação de si mesmo? O esporte, né? Ele entrou na minha vida muito cedo, assim, no meio sem explicação. A gente gostava, eu gostava, e eu falo em a gente porque era o grupo ali naquele momento, naquele espaço-tempo. E a gente está falando isso em 87, 88, 30 anos atrás, quase, né? Isso, um pouco mais até. Você não tem E que naquele, falar 30 anos atrás, cara. Nossa, eu sinto muito mais velho agora, meu Deus. Ai, É bastante tempo, cara. É incrível como o tempo passa assim, né? é. Mas enfim, naquele momento a gente começou de uma brincadeira e a gente gostava muito, eu sempre gostei muito do movimento. Então, quando a gente começa essa aposta de, pô, vamos até o McDonald's e voltar correndo, que era um desafio, aquilo, logo que a gente começa ali, que as pessoas, né, ali no bairro veem, a gente encontra a pessoa certa, né? Então, um cara que viu a gente falou: Meu, vocês precisam correr num grupo de corrida. Então, eu fui apresentado por um grupo de corrida com 10 anos de idade. Então, a minha formação como ser humano, o que a gente pode falar, Roger, é que eu passei a minha vida inteira dentro do esporte, dentro da corrida. Então, a minha fase final de infância, toda a minha fase de pré-adolescência, adolescente, eu me tornar adulto, eu me tornar maduro como ser humano. Então, o esporte, ele vem comigo ao longo de todo esse tempo. Eu nem tenho referência do Ademir sem o esporte, porque como começou muito cedo, então isso é uma biblioteca quando a gente fala, né? Porque eu passei por todas essas fases e venho trazendo essa experiência. E uma coisa que eu me descobri, Roger, mais do que tudo, é uma vontade de passar esse conhecimento para as pessoas. Então, até quando você me convidou, eu falei, pô, vamos de primeira, porque é uma forma de passar esse conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu me descobri também como treinador, como pessoa dentro do esporte, foi também uma surpresa, porque eu sempre fui atleta, queria ganhar dinheiro como atleta. E quando eu tenho que me tornar profissional, porque eu não tinha uma fonte de renda dentro do esporte, eu me torno educador físico, treinador, eu descubro que eu consigo passar aquilo que o esporte tinha trazido para mim como transformação para qualquer pessoa, em qualquer nível social. E eu, como venho de um nível social mais baixo, eu entendia que era uma transformação importante para uma pessoa assim, vindo de uma classe social mais baixa. Só que não. O esporte, ele transforma qualquer pessoa, independente da classe social. Você pode ter muito dinheiro e se você não pratica uma atividade física, você tem uma qualidade de vida reduzida, porque o nosso corpo e o ser humano, ele foi, ele cresceu em cima do movimento. Então, se você não se movimenta, você é menos. Você é menos do que o seu potencial
pode trazer. Então, aí essas coisas vêm se juntando, né? Eu como atleta, uma coisa alimentando a outra, até chegar nesse momento, né, que a gente está agora. E cara, então, você começou correndo, mas você criou um nome no esporte, correndo e na água também. Você estava nadando, mas que eu entendo, tipo, com 15 anos, você já estava correndo muito bem. Mas você entrou na piscina e você descobriu que você não tinha capacidade de nadar. Então, eu acho que muitas pessoas, quando você está fazendo uma coisa bem já, você vai falar, ok, lógico, isso não é para mim. Pessoas não querem eu na piscina, então lá eu vou ficar correndo. Mas você forçou. Olhando para trás, que foi isso? Tipo, às vezes com 15 anos a gente nem sei por que a gente faz coisas. Que foi? Por que você forçou essa para virar um craque de nadar também? É, boa, boa, Roger. Isso aí é algo que, naquele momento, Roger, as pessoas que praticavam o esporte, né, a gente falou desse, todos esses anos aí, naquele momento, início dos anos 90, os meus parceiros, as pessoas que estavam ao meu redor, eram pessoas que estavam no esporte porque gostavam muito, eram apaixonados, eram pessoas que tinham quase uma vocação, quase vocacional. Eu corro porque tem algo que. Porque naquele momento o correr aqui no Brasil era algo totalmente fora, algo que pouquíssimas pessoas faziam. Então, os meus referenciais, os parceiros, as pessoas que estavam do meu lado, os meus referenciais sempre foram muito altos, de pessoas de muita raça, de muita gana, de muita resiliência, de muita paciência. E sim, aconteceu exatamente isso. Eu já corria muito e eu comecei um outro esporte do zero, sem saber nadar, sem saber. Mas quando eu entrei na piscina, Roger, eu também senti algo que era eu entendia que a natação para mim, para minha como formação ia me ajudar muito, porque a natação eu ficava em silêncio, a natação eu precisava ser concentrado, nadando eu precisava ser detalhista, e logo isso eu fui descobrindo que eram características que, se eu desenvolvesse, eu ia ser uma pessoa melhor. Então eu sempre fui muito expansivo. A natação você tem que estar ali só você. E vai e volta e olha e fica aquela coisa técnica, aquele detalhe da posição da mão. E eu fui sempre um generalista. Então aquelas coisas eu comecei a entender que aquilo me transformava também. Então eu fui me sentindo bem, mesmo não sendo ah, começando, né, no esporte. Diferente da corrida, que eu já estava ganhando prova naquele momento, ganhava corridas. E aí também a vontade de fazer triatlon, como toda aquela galera estava fazendo. Eu falei, meu, se esses caras podem, eu também posso. Então esse referencial de novo também me puxou bastante. E cara, pode falar um pouquinho sobre onde essa levou você? Porque você virou um dos melhores no Brasil, o Aquathon, né? Isso. Fala um pouquinho sobre essa jornada, essa mistura de piscina ou água, pode ser o mar, né, também, e correr. Quais tipos de vivência essa levou para você? São esportes completamente diferentes e são esportes que, dentro da minha formação, me ensinaram muito. Então, eles são opostos, tá? Eles são opostos. A corrida, você fica rígido, a musculatura fica rígida, você fica, o músculo ele é mais pesado quando você corre. Você vai perdendo flexibilidade se você não trabalha flexibilidade. Você fica mais pesado, pesado no sentido de dos ossos ficam, o fato de bater o pé no chão, você deixa o seu osso mais rígido, mais pesado. Então, o corredor, quando ele cai na piscina, ele afunda, porque todas essas características são diferentes do que um nadador precisa. O nadador precisa de muita mobilidade,
os movimentos são amplos e alongados, totalmente diferente daquela coisa da corrida rígida. São movimentos amplos e alongados. E a natação tem uma coisa também do fato de você entrar na água, estar num outro ambiente, ela também você entra num outro mundo. É o que eu te falei, você está ali, você está só com o barulho da água. Então, essas duas, é muito difícil você conseguir fazer os dois esportes num nível competitivo. É muito difícil, porque quando você está correndo muito, a natação diminui. Quando você está nadando muito, a corrida também tende a diminuir. Então, é um esporte muito desafiador por esse sentido. E eu me tornei, durante muito tempo, eu dediquei praticamente a minha vida toda, mas mais focado, 10 anos, em ir para campeonatos brasileiros, me classificando como melhor brasileiro e indo para campeonatos mundiais, que eu participei de cinco etapas de campeonato mundial. Então, eu fui desenvolvendo o esporte ao longo de muitos anos e eu fui campeão já com 30 anos, sabe? Então, foi uma coisa mais diferente. Eu tive que começar a trabalhar e trabalhava, e aí foi um momento que eu consegui focar e, e conseguir esses títulos. Então, os dois esportes, eles me ajudaram, inclusive hoje, Roger. Sabe, o tipo de treino que eu faço hoje tem muita inspiração com os treinos da natação. Inclusive, alguns treinos, algumas maneiras que a gente faz de organização de grupo, de estar todo mundo fazendo a mesma coisa, vem muito da natação também. Então você vê que ele é tão grandioso que é como se fosse retalhos indo, né, coisas separadas que depois vão se juntando e formando um todo. Eu sei, outro lugar você pega muita inspiração para seu jeito de treinamento, esse aquecimento. Quem não viu, vai lá na Insta ver os vídeos de Admir fazendo essa aquecimento em grupo, porque é uma coisa muito legal ver. Ah, exatamente o que está rolando lá e vou deixar você explicar. Mas é uma coisa que eu entendo, você aprendeu pelo seu projeto com Kenya. Esse projeto, como começou esse projeto? Sua ligação com esse país, as pessoas aí, essa filosofia aí, como começou e como foi esse processo para você de desenvolver esse projeto? Essa ligação com os quenianos começou já desde criança. Quando eu comecei, eles já eram os melhores corredores e como eu sempre busquei performance, sempre quis viver do esporte, eu tinha os melhores como referência. E naquele momento eram os quenianos. Então, quando eles vinham para o Brasil, para São Silvestre, para as provas aqui no Brasil, eu ficava esperando esses caras virem para cá. E para mim era como se fossem, sabe, eram os meus maiores ídolos. Então, desde aquele momento eu tenho uma ligação assim de tipo de ahm, é, gostar muito do que eles fazem e admirar o trabalho desses caras. Então, quando eu termino o Mundial, eu fui campeão mundial em 2011, depois eu fui vice-campeão em 2013 ou 2014 no Canadá, o segundo. E aí eu entendi que aquele momento acabou, tinha fechado o meu ciclo como atleta daquela competição. E eu queria buscar algo diferente, porque aquilo estava me trazendo um benefício gigantesco, como atleta, como treinador. E eu descobri que no Quênia eles recebiam, naquele ano eles estavam começando a receber 2016, eles estavam começando a receber atletas de fora para ir para um camp e passar 2 semanas treinando, comendo, dormindo, fazendo as mesmas coisas, tendo uma imersão na cultura dos caras. E aí, cara, quando eu li isso, eu falei, não, eu preciso ir, eu preciso estar lá. E aí eu fui o primeiro brasileiro a ir para esse projeto. E quando eu fui para lá, eu me encantei, mais do que somente o esporte, mas tudo.
como eles mostram que a corrida é um esporte simples. E é tão simples que num lugar tão pobre, sem estrutura, eles conseguem ser os melhores do mundo. Então, isso foi um ensinamento já para de entrada. Como que a gente consegue ser os melhores do mundo num lugar que não tem saneamento básico, que é super pobre, que o dinheiro não gira, que a forma de viver não é em cima do dinheiro, não é em cima do dinheiro em si, na troca, na ajuda, no grupo, na comunidade. Então eu começo a entender uma história muito bonita. E quando eu saio de lá, Roger, eu saio de lá falando, meu, eu preciso trazer outras pessoas para viverem isso e para ver o que que esses caras fazem, o que que essa comunidade, o que que essa raça está fazendo de tão lindo, de tão especial, de tão magnífico, de tão absurdo, o que que eles estão fazendo. E aí voltando para o aeroporto, eu converso com um dos treinadores, eu falo, eu queria trazer minha equipe aqui. Ele falou, vamos fazer, vamos fazer. E aí, 2 anos depois, levo meu primeiro grupo, 25 pessoas. Aí, no ano da pandemia, eu ia levar um grupo, não fechou. O ano passado, eu levei mais um grupo e agora eu estou levando o terceiro grupo e está sendo a minha quarta vez no Quênia. Então, a conexão, ela só aumentou e mais do que esporte, não é só esporte. O esporte é o fio condutor de toda essa história. Sim, é o que nos une, é o que está nos unindo aqui. Mas é mais do que isso. É uma história de vida, é uma história de superação, é mostrar o quanto o esporte ele depende de você só. Não depende de tênis, não depende de nenhum equipamento, depende de você. Se você tem vontade e pagar o preço, isso é importante porque eles pagam o preço. Não é fácil melhorar. Não é fácil. Você chega em alguns níveis que para passar você tem que querer muito. Tem que querer muito. Tem que ser diferenciado. E eles mostram isso. Todos esses ensinamentos e então essa conexão só aumentou e agora, como eu te falei, estão indo para a quarta temporada lá no Quênia. Cara, que eu adoro sobre isso, e eu vou falar como se fosse eu sou brasileiro, mas aqui no Brasil é tão comum, a gente vai olhando para os Estados Unidos, a gente vai olhando para a Europa, e a gente vai criando essas desculpas. Ah, mas aqui no Brasil a gente não tem, aqui no Brasil não é tipo Europa, não é tipo esse país que eu não, na Escandinávia, eu não lembro o nome, mas está muito no norte, sabe? A gente mas o que você fez? Você virou isso cabeça para baixo. E se foi para, no papel, um país que, entre aspas, tem nada, mas no mesmo hora está mandando no esporte, tem muita felicidade em vários aspectos. E muito óbvio, você joga o lupo em cima disso e força pessoas a olha com tanta simplicidade, você pode fazer tantas coisas. Mas é uma troca também, porque você vai recebendo pessoas da Quênia aqui no Brasil também. Semana passada você tinha uma galera aqui. Com essa troca, que você acha que ele está aprendendo aqui no Brasil? E também com essa troca. Essa conexão aumentou e agora acaba que até a Maratona de São Paulo e a Olímpicos, sabendo que vinham os atletas africanos, não só quenianos, eles me convidaram para puxar um treino com eles, enfim, levá-los para correr aqui no Brasil. E isso já havia acontecido outras vezes. Isso é algo muito, para mim, é gratificante, porque além de eu conhecer esses atletas, eu sei como eles são. ah, Acaba que eles, quando eles vêm para cá, eu sei que a aposta é sabe, o bilhete da loteria? É como se fosse o bilhete da loteria deles. Então, eles estarem aqui no Brasil, para uma família que ganha US$ 28 por mês, que vive em média com US$ 28 mês, uma família com um pai, uma mãe, dois filhos,
a média dessa família é US$ 28. Então, o cara vir para uma maratona igual São Paulo, ele está no ápice da carreira dele. Estão todas as fichas deles estão depositadas nessa corrida. Porque ele sabe que se ele ganhar a premiação, foi em torno de US$ 5.000, um pouco mais de US$ 5.000 a premiação. Ele sabe que se ele ganhar esse dinheiro, Roger, ele fez a vida dele. Ele vai voltar para o Quênia, ele vai ajudar a família dele, ele vai ajudar todas as pessoas no entorno dele. Então, ele vai ali, aquela célula ali, né, dos atletas que treinam com ele, vai viver diferente. Então, eu tenho, quando eles vêm para cá, eu enxergo o que eles estão querendo, qual que é essa oportunidade. E então os caras estão geralmente muito felizes de estar aqui, mas também muito com uma certa pressão para conseguir ganhar, né? Acaba que só um ganha, né? O esporte não ganha dois, né? Só um ganha. Enfim, acaba que o segundo e o terceiro ganham uma premiação também, mas isso faz muita diferença para eles. Então, é uma via de mão dupla, porque quando eu vou lá, eu só aprendo. E, Roger, eu sou treinador, eu sou experiente, eu sou corredor. Quando eu vou para lá, eu pego o meu mapa, entenda mapa como o meu conhecimento. Eu pego o meu conhecimento, o meu mapa e eu coloco aqui atrás. E eu fico tipo, deixa eu ver o que esses caras têm aqui para me ensinar. Deixa eu entender. Ah, isso não funciona, mas deixa eu ver, deixa eu fazer com eles, deixa eu ver por que eles fazem isso. Então, aquelas ideias que a gente tem formadas, quando você chega num lugar desse, porque lá, não se enganem, tá? Lá é a Fórmula 1 da corrida. Todos os detalhes são analisados no último, nos mínimos detalhes, eles avaliam tudo. Quantas curvas tem para um lado, quantas curvas tem para o outro, como que é o piso, quem são os atletas, quanto foi o tempo passado, como que a gente vai treinar. Então, eles são a Fórmula 1 da corrida, então, do esporte. Então, tem tudo isso que a gente consegue trocar e essa conexão que, né, agora com a quarta vez indo para lá, com a equipe da Olímpicos, com levando atletas brasileiros. Dessa vez, Roger, eu vou levar 4 atletas profissionais, porque eu sempre levo amadores, são pessoas iguais a nós que vão lá porque gostam do esporte, que querem aprender. Dessa vez eu estou levando 4 corredores profissionais brasileiros que nunca foram para lá e que vão passar 2 semanas lá tendo essa vivência. Então eu estou contente também de poder proporcionar isso ao esporte aqui no Brasil para esses corredores que vão mudar, a cabeça deles vai explodir, sabe? Vendo aqueles caras treinar. Então, bem Cara, bacana. eu acho que com Quênia, a gente adora de pensar que tem um segredo aí. É tipo de milho que eles têm aí. Um treinamento que eles fazem. Ou eu ouvi que o Chip tá fazendo isso. Sempre tem esse segredo. E às vezes a gente vai, ou pessoas voltam com essa ideia. É uma história legal falar. É isso que eles fazem. Mas você tá falando bem geral, tipo, muitas lições que você aprendeu aí. Pode dar um exemplo concreto, tipo, que mudou sua ideia de ser um segredo aí e mudou sua ideia de como ver corrida? Sim, sim. Ó, tem vários, mas eu vou citar um que traz algo bem mais concreto, o pessoal entende melhor. Primeiro, uma das coisas que eles têm como é multifatorial, tá, Roger? Não tem como os caras serem tão bons por um motivo só. São vários motivos. São vários. Então, são vários encadeados, né? Porque só um também não adiantaria. É um mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E aí se juntam e aí deixa eles tão diferenciados. Um desses diferenciais é a alimentação. Por eles não terem, por ser um lugar pobre,
eles comem o que a terra dá. Então eles têm uma vantagem com isso. Porque a gente está aqui, é muito fácil você ir ali abrir um pacote e comer algo processado, que, sei lá, um biscoito, mesmo um pão que já foi processado, enfim, que chegou na sua casa. Então você abre lata, você abre garrafa, você tem os ultraprocessados. Então, esse tipo de coisa são alimentos que, quando a gente pensa num detalhe de um atleta de alto nível, isso faz muita diferença. Então, alimentação com a fruta da estação, com o milho que tem na época, com o que a terra trouxe para eles. Então, a gente evoluiu como ser humano comendo a coisa dessa maneira, o que a terra dava. Então, esse é um dos diferenciais. Não tem, não vai ter um café, não vai ter uma lanchonete, não vai ter fast food, não vai ter uma pizza, não vai ter. Você vai comer aquelas coisas que a terra está te dando. Então, isso é uma vantagem muito grande. É, quando a gente passa lá 2 semanas, você percebe o seu corpo, a sua pele diferente, por conta dessa alimentação. Então, esse é um ponto. E um outro ponto muito forte é por eles não terem um dinheiro para investir em infraestrutura, como academias, pesos e tal, eles acabaram desenvolvendo uma forma de fazer o trabalho de fortalecimento com o peso corporal. E é algo que eu sempre, desde muito novo, eu nunca acreditei na musculação para o corredor, de puxar peso, de agachar, de trabalho de força. Não é minha filosofia. Sempre achei que me deixava pesado, me deixava lento, me deixava cansado. Eu não conseguia render nos treinos, fazendo um treino de musculação intenso. E eles não, fazendo trabalho com peso corporal, porque não tem academia. Então eles desenvolveram um método de trabalho com peso corporal que é extremamente difícil. E são exercícios multiarticulares, ou seja, que você está trabalhando o seu corpo de uma maneira mais geral. Não é um músculo só aqui fazendo isso, não. É o corpo todo se mexendo. Então, esses exercícios foi algo que já me mostrou o que eu já achava. É por aí o caminho. Os melhores atletas do mundo não estão agachando com peso com muita carga. Então, isso foi algo que eu consegui também trazer e fechar uma ideia, não, mas me deixar ainda mais confiante no caminho que eu já seguia. Muito bom. Cara, uma coisa eu tô percebendo, você desenvolveu suas ideias lá na Kenya, o jeito que eles vai treinando um grupo, coisa que você já tá falando sobre grupo, mas eu quero mudar o assunto para uma coisa no esporte que é uma grande motivação e pode ser um grande obstáculo também, é o ego. E eu vamos ficar com o Kenny um pouquinho, porque eu acho que como um corredor, não pode ser uma coisa mais humilde para você, tipo, aqui no Brasil, você tá mandando bem nas ruas, em frente de todo mundo, pensando, nossa, eu tô deitando, eu tô craque aqui. E você vai lá, você nem chega no normal aí. Você tá, tipo, a cara muito atrás e tudo assim. Então, você tem que faz uma diferença no seu ego. Mas como atleta, você como você vai lidando com ego e eu deixa no lugar certo, onde você tem motivação de quer melhorar e você quer continuar, mas na mesma hora não fica um obstáculo para você. Sim, esse é meu livro de cabeceira, tanto que tá aqui perto, tá? Ó. Muito bom esse livro. E Ryan Holiday, isso. Exato, exato. O ego é seu inimigo. Então, é, o esporte, como eu te falei, eu fui
educado no esporte. Então, eu perdi muito, né? Perdi muito, muito, muito. Perdi muito mais do que ganhei, quando a gente fala em comparação com outros atletas. E, e uma coisa que foi uma mudança de paradigma, de forma de pensar, de mentalidade, foi quando eu percebi que a disputa e a competição ela era comigo. Então, quando eu percebi que essa competição, o outro, ele te traz, ele é um referencial para você se superar. Mas a competição era comigo. Então, quando essa mentalidade, quando eu mudei de mentalidade, eu passei a competir muito melhor, porque eu ficava mais relaxado, eu sabia que eu precisava me concentrar em mim e também ter os outros atletas como referenciais. Opa, ele está muito rápido, será que dá para ir? Será que esse é o ritmo que dá para ir? Vamos tentar, vou tentar, então vou atrás dele. Não, não é, o ritmo não é esse. Então, o outro, ele é só uma ferramenta para. O outro, na verdade, ele nem existe. Ele é uma ferramenta para você se superar. Só existe você. Porque o que você tem é você e os seus pensamentos e a sua comunicação interna. Então, é, muitas vezes eu ganhei competições, e quando eu ganhei, eu falei, pô, eu nem fiquei tão contente. E outras vezes eu fui quarto, quinto, sexto colocado e fiquei extremamente feliz, porque eu falei, meu, hoje eu consegui me superar. Eu queria parar no quilômetro 2 e eu ainda acelerei no terceiro, acelerei no quarto e consegui sprintar. Enfim, hoje eu me superei. Então, o ego, eu entendo ele como uma força. Não dá para você não ter o ego. Não dá, não existe. Então, que você se use, que a gente use a força para nos impulsionar. Não para pisar no outro, não para diminuir o outro, não para querer ser, sabe, se engrandecer perante outra pessoa. Não. O ego é uma energia, e essa energia, sim, eu quero ser o melhor treinador, eu quero ser o melhor corredor, e, e eu não preciso pisar em ninguém para que isso aconteça. Eu preciso concentrar em mim. O que que eu preciso melhorar? Quais as qualidades que eu preciso melhorar? Eu preciso me comunicar melhor, eu preciso conseguir ser mais assertivo com os meus alunos, eu preciso, então, pensar em mim, nas minhas qualidades. E essa questão, quando a gente vê lá no Quênia, Roger, eu não consigo correr nem com a galera de o oitavo grupo, o cara que nem é corredor, que nem usa o esporte como alguma coisa de ascensão, não. É outro nível. É pegar um jogador que joga basquete no Ibirapuera e levar lá na NBA, ó, vai lá trocar bola com os caras. Você fala, não, não, você pega a bola uma vez, você fala, não, não, desculpa, é outro esporte que esses caras fazem. Então é isso, é uma comparação assim, é outro esporte. Nem as mulheres, nem os homens, nem os mais fracos, não dá, não dá, é outro nível. E isso também acaba sendo um ensinamento para você entender que, assim, você é bom dependendo do lugar que você tá, entendeu? Então é mais uma forma de, ó, se segura aí que é, para cima e para baixo tem muita gente. Então, você explica muito bem aí, e, óbvio, você usa isso como um professor, mas com seus alunos, vamos falar bem honesto, na rua, o tempo, tipo, seu tempo de maratona, até um ponto, define quem você é como corredor. A gente colocar esses limites, né? Tipo, uma pessoa que corre
correu 3 horas e 1 minuto é uma pessoa muito diferente do que aquela cara que correu 2 horas e 59 minutos. Porque, nossa, essa 3 horas é uma grande, ou 2 horas e meia. A gente colocar esses números e eles são importantes na rua. Eles dão é um jeito de medir onde você está. E você, como um treinador, é um cenouro muito fácil jogar em frente. Tipo, você quer 3 horas? Não esquece, você quer quebrar 3 horas na maratona, rapaz. Você tem que aparecer, treinar um pouquinho mais na chuva e tudo assim. Mas como, com outros fora de você, como você vai criando esse equilíbrio que você está falando, onde você joga esses números, mas no fim, o número não é importante. Mas na mesma hora você vai falar muito sobre isso. E é do ser humano você querer melhorar. Então, todos os corredores querem melhorar, nem que seja, quero conseguir terminar os 10 quilômetros melhor, quero conseguir fazer o sub 40, o sub 20, o sub 30, o sub 2 horas. É, é importantíssimo que você tenha suas metas, mas esse não é o ponto final. Esse é parte do processo. E aí, eu como treinador e vivendo do esporte há tanto tempo, uma das mensagens que eu quero levar para as pessoas é assim, vamos montar um, um planejamento para você fazer a maratona ali para baixo de 3 horas e meia, para baixo de 3 horas. E o processo vai te mudar. O resultado é só uma pontinha do processo. Então, é só aquela parte final. E a gente não controla as coisas. A gente não controla. Você sabe que eu treinei minha vida inteira para estar naquele dia do campeonato mundial na minha melhor condição. E você imagina, às vezes você pode não dormir tão bem ou pegar uma gripe um pouco antes, e aquilo, um dia, aquele dia que você precisa estar bem, poder estragar toda a sua temporada. Então, essa coisa da gente não saber se a gente vai realmente colher a nossa energia e o exercício está no processo, ou seja, está em semear. O que é semear? É você fazer o que está dentro das suas opções. O que está dentro das suas condições? É treinar, é pagar o preço. Se você quer fazer abaixo de 3 horas, você vai precisar se esforçar para isso. Então, esse semear é o que vai fazer com que as pessoas evoluam, não fisicamente, mas também fisicamente, mas como ser humano, como pessoa. Então, o esporte, ele é uma ferramenta para você evoluir como pessoa. Então, muita gente olha e vê um atleta correndo, uma pessoa correndo. Não, não é só aqui, não é só correndo, ele não está só correndo. Ali tem muito mais do que uma movimentação. Tem pessoas que não entendem, falam, meu, vocês ficam correndo igual bobo, girando, fazendo. Não é. Tem muito mais do que uma parte física. Tem um desenvolvimento mental, tem um treinamento mental, tem capacidades inerentes ao ser humano de paciência. Você precisa ter paciência, o processo. Você precisa acreditar, porque o resultado não é assim, treinou agora, amanhã você está bem. Não. Treina, 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 uma hora melhora. Uma hora melhora. E o esporte ele depende dessa consistência. Então, eu como treinador, assim, vamos buscar sim, Roger, a sua meta, mas em determinado momento eu vou tentar trazer para você o quanto esse ciclo todo ele está te transformando como pessoa e que o resultado é importante, sim, mas é só uma parte dentro de todo o processo. Cara, ligado com ego, porque é uma coisa que eu tô vendo que. E comunidade. Ego e comunidade. Essa aqui. Eu quero falar sobre Instagram.
Porque é uma coisa, eu acho que é uma baita ferramenta, mas às vezes eu abro meu feed e vou olhando, tipo, puxa, a gente tá usando isso totalmente errado. Eu tô vendo você tá usando um jeito muito interessante, porque eu vou vendo seu conteúdo, eu tô vendo, tipo, nu, eu quero fazer parte disso. Eu não quero assistir a revolução pelo Insta. Eu quero ser. Isso. Esse é uma coisa que eu penso bastante, a forma que eu uso o Instagram. Eu percebi, porque, como eu te falei, né, lá no começo a gente vinha sem nenhuma rede social. E eu percebi que a rede social no Brasil, quando ela entrou, a rede social, mudou a forma do esporte. Mudou muito o esporte. Inclusive na maneira como as pessoas treinam. Porque antes, para você ter qualquer destaque, né? A gente gosta de ter um destaque, né? Antes, para você ter qualquer destaque, você precisava ter esse destaque como corredor, sendo um corredor bom, ganhando provas e estando na frente, e correndo bem provas de 5 e correndo bem provas de 10 e correndo maratona, e correndo subidas. Então, meu, esse atleta, eu admiro esse atleta, porque ele é um atleta bom. Hoje não. Hoje o Instagram basta você mostrar um estilo de vida que muitas vezes não condiz com a realidade, é só uma máscara, é só uma forma de maquiar as coisas. E aí essas pessoas não. A forma de treinar mudou muito. Óbvio que cada um vai ter o seu objetivo. Vai correr no final de semana, vai correr uma vez por semana, mas eu percebi essa mudança no esporte. Hoje tem menos corredores, tem mais corredores, o número é maior, só que os corredores que estão correndo bem, e nem vamos falar de performance, tá? Estou falando corredores que estão em nível comparado a outros países, que a gente aqui no Brasil tem um nível muito fraco de corrida de maneira geral, porque a rede social basta para o atleta. Então, não precisa ganhar, não precisa fazer nada, já estou aparecendo, mostro aqui, tá tudo certo. Então, eu tenho essa percepção. É uma das formas que eu vejo. E eu uso, para mim, o uso do Instagram é assim, a minha vida pessoal, eu não coloco minha vida pessoal. O que eu coloco no Instagram é algo que eu gostaria de consumir. Então, eu, como treinador, eu quero passar dentro dos meus conteúdos coisas que, se eu tivesse rolando o feed ali, eu ia gostar de ver. Falar, olha, os caras estão fazendo isso, eles estão treinando dessa maneira, dessa. Então, eu, no papel de treinador, é exatamente isso que eu penso para os meus conteúdos. Nada tipo muito pessoal, não. Há uma ou outra competição de uma forma mais inspiracional, mas sempre trazendo algum, algum ensinamento daquilo que eu estou vivendo dentro do esporte, seja dentro da assessoria, seja eu como corredor. Então, é isso que eu quero passar, é exatamente isso. Cara, você fala tão bem, um jeito filosófico que, nossa, eu posso sentar no seu pé horas e horas aqui, mas eu não vou deixar você sair sem falar coisas um pouquinho prático aqui. Eu quero entender suas manias, tipo dia a dia, porque você chegou a um alto nível de performance, mas a coisa que é ainda mais interessante para mim, como um cara, um atleta ficando mais velho, você ainda tá mandando bem e ainda tem boa forma. O que você faz dia a dia? Eu miro você tá comendo, Admir. Que é o segredo? Que é as coisas dia a dia que você está fazendo em prática que você acha que... E ela está mudando com idade. Como uma coisa eu estou aprendendo, eu tenho que... Eu sempre tinha manias muito boas.
e práticas muito boas para chegar no nível que eu quis chegar. Mas com essa idade agora, eu tô vendo, tipo, é ainda mais importante. Eu tenho que ficar ainda mais ligado com isso e não deixa, vou começar amanhã. Isso não funciona. Então, pode compartilhar umas dessas coisas para mim? Sim, sim, tem sim. Até ao longo desses anos todos, né? Eu tô com 46 eu vou fazer esse ano, tenho 45 anos. E, e o que eu percebo ao longo desse tempo é que hoje eu sou mais frágil, ou seja, é muito mais fácil de machucar. O ano passado foi o ano que eu mais me machuquei na minha vida. Machuquei 3 vezes, precisei ficar parado, quase um terço do ano por conta de lesões, porque eu estava treinando muito intenso. E aí, uma das coisas é assim, a primeira é aprenda a se conhecer. Se conheça, se conheça. Veja quais são como o seu corpo funciona, como as coisas funcionam. Então, eu sou um especialista em mim. Eu sou um especialista. Então, algumas coisas hoje eu não abro mão. É, Basicamente, é o básico bem feito: sono, a alimentação e o treino. Fazer isso não, isso são coisas que é importante que você faça. Esse é o básico bem feito. Muitas pessoas querem usar coisas e querem tomar vitaminas e não sei o quê, e querem ter o tênis melhor e dorme mal, tem sono ruim. As pessoas não sabem o impacto que tem, que é você dormir 1 hora a mais na sua noite e deitar um pouco antes, deixar um pouco o celular de lado, deita um pouco antes, dormir 7, 8 horas. Isso faz todo, não tem nenhum remédio, nada que você vai fazer que vai te dar mais energia que isso. Então eu estou dormindo muito melhor hoje. ah, a questão da alimentação e do treino ser constante, não perder. Tem dia que estou de cabeça cheia, tem dia que eu não estou com saco, tem dia que eu estou com preguiça, tem dia que não quero fazer, mas a disciplina me leva a fazer. E até hoje eu nunca me arrependi de ter ido fazer um treino. O contrário já aconteceu várias vezes, mas eu nunca me arrependi de ter ido. Então essa é quase como um mantra. Tu vou, não vou, vou, não vou, vou, sabe? Então, porque muitas vezes o perfeito é inimigo do feito. Então, se você está não tá na condição ideal, tá calor, eu não comi, eu saí ontem, a gente tem um monte de desculpa. Mas vai e faz. Eu tinha 10 quilômetros hoje, eu corri 5, valeu já. Valeu, porque aquela pequena corrida, aquele pequeno treino, ele vai se somar a outro treino, e isso, ao longo de médio a longo prazo, isso faz toda a diferença. Então, na verdade, as nossas pequenas escolhas do dia a dia, que eu estou falando, são escolhas. A escolha do que comer, escolha da hora de dormir, escolha de treinar ou não e como vai treinar. Essas pequenas escolhas, elas que vão fazendo a diferença. Então, eu tenho alguns padrões, enfim, é, é, que acaba que eu me conheço e que por me conhecer, a gente acaba sabendo, enfim, tá com preguiça, vai lá, é só entrar na água, entra na água, começa a dar a segunda abraçada, dá a terceira abraçada, depois de 100 metros melhora. Então, o feito, o pouco, fazer o pouco, ele, ele vai fazendo a diferença. Então, eu acho que se eu fosse colocar, são essas pequenas coisas e você se autoconhecer como seu corpo funciona, sabe? Se tá modificando, tipo, sua intensidade, porque se tocou umas coisas muito importantes aí, consistência e lesões. Tipo, como você sabe, como atleta e treinador, isso é coisa fundamental para melhorar. Você precisa ir
com consistência, e o único jeito de fazer isso é evitar lesões. E como você falou, ano passado foi o primeiro, o mais machucado você ficou. Você tem que adaptar a intensidade, você tome um pouquinho mais cuidado com a intensidade agora do que 10, 20 anos atrás. O que eu tinha feito ano passado, diferente de todos os outros anos, eu deixei a natação de lado. Então, a natação ficou, até por conta do meu grupo ser de corredores, eu tenho até a galera que faz triatlon, mas basicamente eu tenho corredores, eu treino corredores. Então, eu mergulhei mais no mundo da corrida e aí eu aumentei o número de sessões de corrida na semana. Então, eu estava correndo em torno de 6 vezes por semana e eu percebi que o meu corpo não estava se adaptando por conta das lesões e por conta da performance. Esse ano, Roger, eu diminuí de 6 vezes para 3 a 4 vezes de corrida na semana e aumentei a minha natação, que eu não estava fazendo, para 3 vezes por semana, e eu estou correndo muito melhor hoje. Esse ano, esse ano eu estou correndo melhor do que o ano passado. Então, acaba que o que eu te falei do autoconhecimento foi isso. Eu tô, a natação, ela faz parte do meu condicionamento pelo nível que eu tenho. Então, eu nadar e manter uma sequência ao invés de 6 vezes de corrida, eu manter todo dia de aeróbico, mas alternando corrida, natação, natação, corrida, corrida, natação, esse condicionamento, para mim, funciona super bem. Então, é algo pessoal que eu percebi pelo autoconhecimento. Então, diminuir as sessões de corrida, não diminuir os treinos de intensidade, continuo fazendo intensidade, eu diminuí os treinos mais longos. Então, eu estou com um volume um pouco mais baixo. Puxa, cara, eu não quis ouvir isso, porque eu sou um dos caras, tipo, eu adoro correr. Eu vou correndo 7 vezes por semana ou mais. Eu não quero fazer outras coisas. Se me joga na piscina, eu vou morrer. Tipo, então, eu não quis. Você pode mudar a sua resposta, por favor, porque eu não Não, não, gostei. mas Roger, essa questão é importante a gente falar que é algo pessoal, entendeu? Então, Ei, se você tem um equilíbrio correndo 6 vezes por semana, não se machuca, consegue manter esse padrão, segue esse caminho, segue esse caminho. Eu tenho, Roger, eu tenho 1,95 m. Eu sou um corredor extremamente alto. Eu sou muito magro, mas eu tenho 1,95 m. Então, um corredor de 1,95 m tem algumas características que é diferente de quem tem 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m. É diferente, porque é um outro corpo, é um corpo diferente correndo. Então, eu não sou um cara que pode rodar muito, até por conta do meu peso. Magro, eu tenho sei lá, 80 quilos, 82 quilos, tendo 1,95 m. Então, essa é uma característica pessoal. Então, de novo, esse autoconhecimento. cara, tem que perguntar. Provavelmente eu vou divulgar esse episódio umas semanas, mas acabou de rolar a maratona em São Paulo. Esse último fim de semana, para você, eu tô imaginando, deve ser épica no sentido, como a gente usa a palavra em inglês, tipo monumental na sua vida. Porque eu tô pensando, você estava lá em São Paulo, sua cidade onde você passou tanto tempo nas ruas, nos parques, com as pessoas aí. Você recebeu um grupo de esse país que você está descobrindo e explorando a Quênia e você estava lá no parque, a casa do correr estava funcionando, mandando tantas coisas juntos, em tipo 3 dias para você. Explica para mim como foi esse último fim de semana para você. Nossa, foi exatamente. Você conseguiu pegar aí a energia que foi isso. Foi uma descarga de energia incrível, incrível. Assim, é, é, só agradecer, cara, porque foi primeiro receber esses atletas,
ter contato com esses atletas, correr a elite da maratona da minha cidade um dia antes. Então, poder estar ao lado daqueles caras, poder observar aqueles caras correndo do meu lado, foi uma experiência muito grandiosa. Aí depois eu estava na Maratona de São Paulo com mais de 150 alunos meus, estavam correndo a prova. Então, ali está o meu trabalho materializado dos meus alunos, né, correndo a prova. E a Olímpicos como grande marca patrocinando o evento e também participando, estando ali. Então, realmente, esse final de semana, assim, foi um final de semana para não esquecer, cara, para não esquecer. Foi é, é, fruto de todo esse trabalho, fruto de todo essa minha caminhada aí dentro do esporte. Então, estou bem contente de ter participado de tudo isso. Foi muito, muito legal. Cara, você abriu essa conversa, esse bate-papo, falando sobre artistas, referências. E como você tinha essas pessoas como jovem, olhando para pessoas, e você ganhou tantos conhecimentos diferentes. Eu vou falar o seguinte: você virou isso para muitas pessoas. Você virou artista que pessoas olham, tipo, quando ela está criando uma comunidade, quando ela está olhando para um líder, quando ela está procurando dicas de como melhorar a saúde. Explica para mim. Não, explica para aquele menino com 9 anos que está querendo correr até McDonald's. Quais tipos de dicas você dá para esse menino que está começando essa jornada com saúde, onde você é a referência agora? É algo que vai acontecendo, né, Roger? E a gente tem algumas frases que eu gosto muito. É assim, é, primeiro, a gente não faz nada sozinho. Então, desde o início, eu sempre tive muitas boas pessoas ao meu lado, sempre. Então, a minha formação, ela vem de pessoas que estavam do meu lado. E assim como eu sei que eu trilhei um caminho e estou trilhando, né, um caminho que vem abrindo portas para pessoas, para corredores, para atletas, para ou treinadores. E eu percebo que desde o início esse caminho ele vem sendo trilhado e eu venho sendo conduzido por boas pessoas. Então, hoje, eu estou num lugar que eu jamais imaginei chegar. Assim como o esporte, muitas vezes ele nos leva a lugares que a gente jamais imaginou chegar. Então, mais uma vez, eu me sinto como um, como uma dívida. Dívida talvez é uma palavra estranha, mas como se eu preciso passar isso para as pessoas. Eu preciso dar esse retorno para o esporte no meu país, para o esporte de maneira geral. Hoje eu percebo que eu alcanço não só o meu país, eu alcanço outras pessoas de outros lugares. Então, ser essa referência hoje é algo que não foi planejado, foi acontecendo. Então, e uma coisa que se eu fosse falar lá para aquela criança é assim: segue o seu caminho. Você não precisa ser nenhuma outra pessoa. Seja você, segue o seu caminho. E é exatamente isso que eu estou fazendo, sabe? Sendo eu, sendo, fazendo as coisas que eu acredito e sem querer imitar ninguém, mas ao mesmo tempo tendo referenciais de grandes pessoas, de culturas, né? Culturas, a cultura queniana, a cultura etíope, ter contato com esses caras. Então, seguindo o meu caminho, fazendo o meu caminho sabe, querer copiar, sem querer ser o outro, sendo eu mesmo. Então, hoje, para mim, é muito gratificante esse lugar que eu tô. E eu sei também da responsabilidade, porque eu também tenho uma questão racial
que é de ser um treinador, de ser preto, de estar numa comunidade, enfim, de ter hoje uma comunidade também, podendo trazer essas pessoas, podendo ser referência para os moleques que, quando eu era mais novo, eu não tinha esse referencial de um treinador, de enfim. Então, esse lugar eu sei que eu tenho uma responsabilidade, eu quero, sim, eu me sinto preparado, assim como a gente chega para uma maratona e fala, meu, eu treinei para isso, eu treinei para chegar aqui. Cara, muito obrigado. Eu aprendi muito essa hora aqui. Infelizmente, eu tenho que deixar você sair, mas, cara, eu vou falar, eu ainda vou te ganhar nas trilhas. Você vai, porque a gente precisa de você na nossa comunidade de trilhas. Por amor de Deus, Patagônia não foi suficiente. Você tem que voltar e correr mais provas aqui no Brasil. É nem provas. Eu só quero compartilhar a trilha com você, porque é muito mais do que provas, é muito mais do que. E isso é uma outra grande coisa legal de correr nas trilhas. É tipo essa coisa, números de pace, esses obstáculos. A gente não tem isso, porque não faz sentido na esquema das trilhas. Então, você tem que me prometer duas coisas. Primeiro, você vai voltar no outro lado para uma conversa, mais uma conversa, porque foi muitas coisas na minha lista, a gente nem explicou e a gente não explorou. E segunda, você vai compartilhar uma trilha comigo um dia. Vamos, vamos, eu já aceito o convite, vamos combinar. Se você me convidar aí para alguma prova, alguma trilha, cara, aceito o convite, sim. Hoje eu tô no asfalto, mas eu não gosto de me definir também, não. Não sou corredor de asfalto, sim. Pô, vamos pra trilha, sim. E, cara, muito bom. Obrigado aí pela conversa. Adorei, adorei conversar com você, Roger. Obrigado pelas perguntas. Você me levou para um lugar hoje, para alguns lugares hoje que fazia tempo que eu não visitava. Então, o fato de eu me expressar aqui eu já me sinto melhor e poder também compartilhar isso com toda a sua audiência é uma honra. Então, parabéns pelo seu trabalho e fico à disposição aí para poder voltar no outro lado aí com você. Bom demais. Abraço. Abraço, tchau, tchau.